Nós agora passamos então ao quadro Panorama Bíblico. Os prezados ouvintes podem participar do nosso programa ligando aqui no estúdio e fazendo a sua pergunta, deixando o seu comentário e até mesmo a sua crítica construtiva. Já temos aqui a participação de uma ouvinte pelo WhatsApp, ela não quer se identificar e ela pergunta como é possível conservar a salvação. Então está aqui uma pergunta que ela normalmente se repete aqui no programa, as pessoas têm essa dúvida, essa necessidade de aprenderem como conservar a salvação, pastor. A operação da salvação, ela nos é dada através da obra do Senhor Jesus Cristo, conferida, realizada lá na cruz do Calvário. A salvação, ela vem de Deus e, ao ouvir a palavra do Senhor, a revelação da palavra do Senhor, nós somos compungidos em nosso ser, que somos pecadores, e o Espírito Santo de Deus vai como que sacramentando em nossa vida essa realidade tão importante que o Senhor realizou lá na cruz do Calvário. E a partir daí, quando nós estamos unidos com Cristo, quando estamos unidos também na Igreja do Senhor, porque fazendo parte da Igreja do Senhor, nós somos povo do Senhor, e assim nós vamos caminhando. E assim o Senhor vai operando nas nossas vidas e, com certeza, essa salvação ela é conservada. Aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Daí a importância de sermos unidos com Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala muito a respeito desta união que nós devemos ter com Cristo no livro de Romanos, capítulo 6. Ele fala que nós somos sepultados com Cristo no batismo e ressuscitamos com Cristo para vivermos em novidade de vida. O velho homem tem que ser sepultado e um novo homem, o homem espiritual, ele deve prevalecer. E dessa maneira, essa salvação, ela vai sendo concretizada nas nossas vidas. O Senhor Jesus também deixou aquela cerimônia antes da Páscoa judaica, quando ele lavou os pés dos seus apóstolos. Aquele ato significava que o Senhor iria tirar as impurezas, as sujeiras do dia a dia. E cada dia que nós passamos neste mundo, devemos entender que muitas coisas vêm aos nossos corações. E devemos ter uma vida de meditação na palavra do Senhor, como diz o Salmo número 1. Todos os dias devemos ter o hábito de orar, de ler a palavra do Senhor e também de nos congregar. E dessa maneira nós vamos sendo feituras do Senhor Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo ensina na sua epístola aos Efésios, até que todos cheguemos à estatura de um varão perfeito. Este deve ser o nosso objetivo, o nosso alvo, olhando
para o Senhor, autor e consumador. Observem a palavra que aos Hebreus se fala, consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Pastor, quando nós falamos sobre salvação, a salvação do homem, é importante também, é claro, é até imprescindível aqui falarmos sobre a atuação do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que nós aqui consideramos que vivemos na sua dispensação, desde quando ali em Atos capítulo 2 houve o derramamento do Espírito Santo e ele veio então com este propósito. Há um texto aqui no Evangelho de João, capítulo 16, que o Senhor Jesus Cristo falou sobre a vinda do Espírito Santo. E eu pediria para que o senhor comentasse a respeito desta obra que ele veio aqui para realizar. Diz o texto de João 16, a partir do verso 5, ou melhor, 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vô-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O que dizer, pastor? O Espírito Santo, ele é o Consolador. Então, o Consolador, ele significa um mediador, um confortador, um ajudador, um advogado, um conselheiro. Nós temos visto ultimamente no cenário político nacional pessoas defendendo um lado e outro, né? E na Bíblia ouvimos a palavra grega paráclitos, que significa um termo técnico de um procurador. Esse procurador, ele aparece no tribunal representando alguém. Então o Espírito Santo, ele nos representa. E o Espírito Santo, ele nos guia. Ele nos dá a apreensão das verdades do Evangelho. Ele, além da ajuda e direção gerais, ele dá força para suportar a hostilidade do mundo em que nós vivemos. Então, o Evangelho de João, ele introduz o papel do Espírito Santo no crescimento espiritual, a começar pelo novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo. Ele também confere os dons do Espírito Santo, a capacidade de orar sobre o poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o nosso mestre, consolador, advogado e guia. Ele é a nossa fonte verdadeira de compreensão espiritual. Ele levanta Jesus e estabelece os crentes, capacitando-os para viver a vida cristã. Então, é importante que os nossos ouvintes compreendam que é impossível compreender o reino de Deus e entrar no mesmo sem o renascimento espiritual. A pessoa precisa nascer de novo, como disse o Senhor Jesus Cristo para Nicodemos. E dessa maneira, o Espírito Santo, ele dá a convicção ao coração das pessoas. E
conhecer a verdade da palavra de Deus, nós só podemos conhecer através do Espírito Santo que vai agindo na nossa vida. Pastor, é importante aí ressaltar que mesmo que o pregador seja muito eloquente, mesmo que o pregador seja um homem muito culto, um homem de conhecimento da língua nossa, o português, fale muito bem, até seja extrovertido, tudo isso seria nulo se não houvesse a atuação do Espírito Santo, pastor. Realmente, quem convence, como o irmão leu no início, em João 16, a partir do verso 8, ele convencerá o mundo do pecado. A primeira situação nossa diante de Deus é o pecado. Somente o Espírito Santo é que convence o homem que ele é pecador. O homem pode ter uma ideia teológica, mas isso não é suficiente. Ele tem que se quebrantar diante de Deus, reconhecer que é um miserável pecador e dessa maneira, quando ele se humilha diante da potente mão do Senhor, ele vai, através do Espírito Santo, trabalhar nesse coração, como vemos o exemplo do filho pródigo. Depois de ele sofrer tantas situações vexatórias, humilhantes, ele reconheceu: vou voltar para a casa do meu pai. Isso mostra que o homem sem Deus, por mais que ele conquiste coisas neste mundo, ele é um indigno. Ele só se torna digno quando ele está na presença de Deus, porque o pecado deixou o homem sem forma, disforme, na sua dignidade espiritual. E o Espírito Santo, ele dá essa nova dignidade do nosso ser quando o Senhor forma em nós uma nova criatura. Pastor, o senhor comentou, o Espírito Santo então convencerá o mundo do pecado. E o que dizer sobre convencer o mundo da justiça, pastor? É um tema também importante que nós sempre, até na escola bíblica dominical, temos falado, abordado. Como vai acontecer esse convencimento sobre a justiça, pastor? Esse é um termo muito importante que Paulo utiliza na sua epístola aos Romanos, no seu chamado Evangelho do Senhor Jesus, sobre a ótica de Paulo, né? E esse termo envolve muito a questão da lei mosaica, quando os judeus, eles achavam que a justiça para eles vinha da parte de Israel. E essa justiça de Israel estava baseada na filiação através de Abraão. Então Paulo, ele teve que tratar isso escrevendo especialmente aos Romanos, aos Gálatas. E no capítulo 10 de Romanos ele diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Olha o que Paulo diz aqui nesse verso 2. Ele concordava que aquelas pessoas eram religiosas. Quantas pessoas hoje também são religiosas e podemos até admirar que têm zelo de Deus. São pessoas que buscam estar realizando as missões que são propagadas por seu livro, por seus líderes. Mas Paulo diz aqui, mas não com o entendimento, porquanto não conhecendo
a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Isso é algo muito comum. Quer dizer, a pessoa busca estar na presença de Deus com uma justiça que não é a de Deus, ou uma justiça própria, ou uma justiça que vem da informação de suas religiões, mas não buscam, não se sujeitam à justiça de Deus. E aí Paulo diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o livro de João, uma palavra muito importante, e no seu final, João diz assim, essas coisas foram escritas para que creiam. A palavra crer significa também fé. Então, todas essas palavras foram escritas para que desperte a fé no nosso coração, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, pastor. Agora, na continuação ainda desse texto de João, capítulo 16, quando o Espírito Santo atua em convencer o mundo, convencer do pecado, convencer da justiça, e aí o Senhor Jesus diz que ele vai convencer também do juízo. Esse juízo que muitos até ignoram hoje, pensando que morreu, tudo acabou, né? O tempo da nossa vida é só aqui, não vai haver um porvir. O que o Espírito Santo atua nesse convencimento sobre juízo, pastor? A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 9, 27, aos homens está ordenado morrer uma vez, somente uma. Então, essa questão da reencarnação não é um ensinamento bíblico. E depois disso, o juízo. De maneiras que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E nós precisamos nos preparar para esse juízo. Quando na vida secular marca-se uma audiência diante de um juiz, o que nós normalmente vamos providenciar? Provas e o nosso advogado de defesa para comparecer naquela audiência. Assim também é na vida espiritual. O Senhor Jesus, ele é considerado o nosso advogado de defesa. Ele está à direita de Deus Pai, diz a palavra do Senhor. E ele é testemunha do que acontece nas nossas vidas se nós aceitamos ou rejeitamos o seu evangelho. E nesse mesmo evangelho de João, ele diz que aqueles que não o aceitem já são condenados, rejeitam o Filho de Deus. Por isso, prezado ouvinte, é muito importante você se preparar para esse dia do juízo. É o que encontramos aqui também nessa afirmação de João, capítulo 16, que vai vir o dia do juízo. O verso 11 também diz, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, Satanás já está condenado. Não existe uma situação retroativa para ele. Mas nós que estamos vivos, temos a oportunidade de entregar a nossa vida para o Senhor e assim termos esse conforto de termos um advogado fiel junto a nós, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí é melhor tê-lo como advogado do que tê-lo como juiz, né, pastor? Aqueles que hoje aceitam a Cristo contam com a sua intercessão diante do Pai, não é? Nos justificando e assim
recebemos gratuitamente a salvação. Agora, aquele que o rejeita vai se encontrar com ele lá no juízo do grande trono branco, e ali ele vai se apresentar como um juiz para dar a sentença ali de condenação para essas pessoas que em vida não aceitaram como seu advogado, como seu mediador, como seu intercessor diante do Pai. É melhor tê-lo como advogado, fiel, eficiente, do que tê-lo no futuro como um juiz, que apenas vai pronunciar a sua sentença sobre aqueles que não o aceitaram. Pastor, com relação agora, é importante falar da atuação do Espírito Santo na salvação do homem, como é imprescindível, e é importante falarmos também sobre o Evangelho, não é, pastor? O Evangelho, como o senhor já tem dito algumas vezes, ele é uma mensagem simples, é uma mensagem objetiva, que deve ser pregada, não é complicada, não precisa de enxertos, não precisa de nenhuma fantasia. O Evangelho é uma mensagem de amor, uma mensagem muito simples, de fácil compreensão de todos. E, infelizmente, nos nossos dias, a gente percebe que o Evangelho ele não tem sido pregado, ele não tem sido falado. E aí estão poupando os seus ouvintes de receberem essa informação, esse conhecimento tão maravilhoso concernente à salvação. Na carta aos Romanos, capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo chega a dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O que dizer, pastor, dessas mensagens que hoje, infelizmente, a gente vê até na televisão que estão sendo pregadas nos púlpitos das igrejas? Nós vamos, todos aqueles que utilizam da palavra de Deus, nós vamos sermos julgados e cobrados, não pelo nosso sucesso de ter a juntar grandes multidões, mas vamos ser cobrados pela nossa fidelidade ou não à palavra do Senhor. Os resultados devemos considerar que vem da parte de Deus. É Ele que dá o crescimento, conforme 1 Coríntios capítulo 3. Mas a fidelidade à palavra do Senhor é algo que nós devemos buscar. E como o irmão colocou muito bem nesse texto, é o Evangelho que vai modificar a vida da pessoa. E esse Evangelho teve um custo muito alto para ser menosprezado, né? Vemos naqueles sacrifícios do Antigo Testamento, um animal sendo morto, era já um tipo que iria ser concretizado na vida do Senhor Jesus Cristo. Não poderia ser um anjo, porque o anjo não tem corpo físico, ele é um corpo espiritual. Não poderia ser nenhum outro homem, porque qualquer outro homem seria um homem pecador. Em pecado me concebeu minha mãe. De uma maneira genérica, o Davi entendeu isso. E tinha que ser somente o Senhor Jesus Cristo na sua encarnação. Ele foi o único que teve esses requisitos. E dessa maneira, a sua obra foi concretizada na cruz do Calvário. E ele é o autor deste Evangelho. O Evangelho, as boas novas de salvação concedidas pelo Senhor Jesus Cristo. Daí, devemos fazer todo o possível para falar, aqueles que têm o privilégio de falar através da Bíblia, falar a mensagem de cruz. Porque o maior benefício que a palavra de Deus pode conceder ao ser humano, qual que é? Um carro próprio, uma moradia, um bom emprego, tudo isso são situações boas, mas são situações temporais.
Mas o maior benefício é quando uma pessoa abre o seu coração para Jesus e, a partir dali, ela começa o processo da salvação.